Dia 28 de maio, sexta-feira da 8ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje, Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos do 11 ao 26. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou das mesas os cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, isso acontecerá. Por isso vos digo, tudo que pedirdes em oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Deste texto, que tem diversas temáticas, poderíamos nos dedicar de maneira maior a um aspecto importante, a oração. E acreditar que esta oração irá produzir frutos em nossa vida. Por isso eu vos digo, tudo que pedis em oração, acreditai que já o recebestes, e assim o será. É crer de coração que o Senhor irá ouvir. Lembremos o texto de ontem de Bartimeu, o cego. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. É clamar. É ter confiança, é ter fé de que aquilo irá se realizar. E se não se realizar, Padre, é porque não é vontade de Deus em nossa vida. Ou ainda não estamos preparados para aquilo. Novamente, recordo o texto de ontem. O cego largou o manto, ou seja, ele se desprendeu da única coisa que ele tinha. Confiou plenamente em Deus. Aqui está a grande lição para nós. Se queremos que Deus realize sua obra em nossa vida, o texto de hoje, devemos aceitar aquilo que Ele propõe a nós. Ter confiança total nele. Orar, dialogar com Ele. Lembremos sempre que a oração é um diálogo entre eu e Deus. É um diálogo. Portanto, temos que ter consciência da importância da oração em nossa vida. E a oração, ela deve se dar ao longo do dia. Eu rezo, eu oro de manhã. Beleza, mas ao longo do dia você pode conversar com Deus. E essa conversa com Deus nada mais é do que uma oração. É crer firmemente, é manter uma relação pessoal com Deus. Não somente em horários fixados. Não que esses horários não possam ser vividos, não estou dizendo isso, mas nós não podemos nos prender somente a isso. A relação com Deus tem que ser uma relação de proximidade.
Assim como eu tenho uma relação com meu amigo, com meu irmão, com meu pai, com os meus conhecidos, uma relação de proximidade. Quando estiveres rezando, perdoai tudo que tiverdes contra alguém. Porque a falta de perdão é uma barreira para a ação de Deus em nossa vida. Ora, se eu não consigo perdoar as pessoas, como é que eu posso ter a cara de pau de pedir que Deus me perdoe? Nós levantamos uma barreira para a ação de Deus em nossa vida. Eu sempre digo a vocês, perdoar não é fácil. Sem dúvida nenhuma, não é. Não é. Assim como amar também não. Acho que são as duas coisas mais difíceis que Deus nos pede. Perdoar e amar. Sem dúvida nenhuma. Agora, aquele que perdoa, ele se liberta do sentimento negativo que foi lhe impetrado por um outro. Portanto, o perdão ao outro, quando nós dizemos eu te perdoo, é algo que é libertador para o outro, se o outro estiver arrependido do mal que nos causou. Mas é muito mais libertador para nós. Porque a partir do momento que eu perdoo, eu não fico com aquele ressentimento, com aquela mágoa, com aquele ódio dentro do meu coração. Eu sou livre. Portanto, a falta de perdão causa muito mais dano em quem não exerce o perdão do que quem recebe o perdão. Então é entender algo primordial. Quem me machuca, quem me prejudica, não está nem aí para mim. Porque fez isso. Tem gente que se arrepende, se tem consciência, pode até vir a se arrepender e pedir perdão. Outros, que é a grande maioria, porque o que mais a gente vê hoje em dia são pessoas sem consciência nenhuma, sem empatia nenhuma pelo outro, né? Mas o fato de eu perdoar, independente se a pessoa pediu perdão ou não, se a pessoa merece ou não, eu me liberto. É isso que as pessoas não compreendem. Eu não vou perdoar fulano, eu quero vingança. Isso não vai te trazer paz. Isso não vai te libertar. Se você conseguir a sua vingança, você vai ter desejo, você vai ter satisfação. Eu consegui. Mas isso não vai te trazer a libertação. A libertação só vem através do perdão. Por isso que Jesus coloca, né? Quando estiveres rezando, perdoai tudo que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Para que Deus nos perdoe, há necessidade de nós perdoarmos o outro. Senão há uma barreira, há um obstáculo para a ação de Deus em nossa vida. Então que o nosso coração seja livre, queridos irmãos e irmãs. Por mais difícil que seja perdoar, é necessário para o nosso próprio bem físico, mental e espiritual. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.